paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o pastor Sandro Costa, você já me conhece aqui do canal. E hoje eu gostaria de estar discutindo um assunto muito importante. Existem duas linhas de interpretação, que uma vem de João Calvino, outra vem de Armínio. Calvino, a linha calvinista, eles baseiam tudo na soberania de Deus e entendem que Deus decretou todas as coisas, inclusive o mal. E isso inclui todo tipo de atitude humana que, inclusive pelas Escrituras, Deus desaprova. Mas, segundo eles, tudo isso foi predeterminado por Deus, inclusive a queda. A linha, já no caso de Armínio, já baseia-se na presciência de Deus. De que, na verdade, baseia-se de que o homem tem liberdade de escolha, de decisão da sua maneira de viver, da sua forma, das suas atitudes, na questão de responder ao chamado de Deus. Então, eu quero fazer uma série de vídeos curtos e quero deixar algo bem claro. Existe uma vasta multidão de versículos para defender, que pode ser usado para defender um pensamento ou outro. Mas eu quero fazer um vídeo diferente, baseando-se nas Escrituras, mas de uma maneira também baseando-se no caráter de Deus, fazendo algumas citações primeiro, no início aqui, sem usar nesse sentido aqui nenhum versículo, a abertura desse vídeo, mas primeiro abrir para um pensamento. Primeiro para um pensamento, depois nós vamos abordar alguns versículos. Primeiro dizer para você, eu sei que muita gente vai detonar com versículos aí embaixo, e um versículo debate o outro, por isso que há debates, como aula no Vejam Só. Mas este vídeo vai ser para abrir o assunto, então não vou usar versículos aqui nesse momento, tá? Embora eu vou basear a minha fala num pensamento cristão. Vou começar dessa forma, tá? E os que forem comentar alguma coisa, eu peço que comentem com respeito, porque uma pessoa cristã, um primeiro sinal que existe nela, de que ela é cristã, é que ela sabe falar com as pessoas, sem ofender as pessoas. Tá? Então vamos conversar com respeito, porque nós estamos debatendo ideias, vamos falar dessa forma. Eu sei que alguém está certo e alguém está errado, mas você não pode odiar o ser humano. Então vamos falar com respeito, que assim é melhor. A doutrina calvinista não é a minha linha de interpretação. Já falo logo isso. A doutrina calvinista, ela é difícil de ser refutada pelo fato de que ela se baseia totalmente na soberania de Deus. Bom, se eu pensar no caráter de Deus, eu não posso pensar que o único atributo de Deus é a soberania. Mas Deus, ele é soberano, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é justo juiz, Deus é o perfeito amor. Deus sabe de tudo. Eu não posso basear o caráter de Deus e as atitudes de Deus apenas na sua soberania. Eu preciso considerar tudo isso que eu falei que Deus também tem. O pensamento é o seguinte: se eu pensasse no modelo de reino, por exemplo, encontrado nas Escrituras que Deus aprovou, qual seria esse modelo de reino? O de Nabucodonosor ou o de Davi? Pensa, por que eu estou falando isso? Ambos foram reis, mas reinaram de maneiras totalmente diferentes. E a uma Deus aprovou, e a outra Deus com certeza não aprovou. Embora Deus concedeu que aquela pessoa reinasse daquela forma. Agora vamos lá. Pensa, por exemplo, no governo de Hitler. Hitler reinou e o poder do reino de Hitler foi baseado totalmente na sua soberania. Ele era uma pessoa soberana. Ele não tinha o amor de Deus, ele não tinha a justiça de Deus, e ele reinava apenas no poder que ele tinha de decidir o que ele queria fazer. Nós sabemos que o reino de Hitler, ou seja, o governo de Hitler, foi um péssimo governo, horrível, desaprovado por qualquer pessoa que é cristão.
Qualquer um. Mas, segundo o pensamento calvinista, Hitler foi predestinado nos decretos de Deus para ser quem ele foi e fazer o que ele fez. E ele não tinha escolha de ser diferente. Então as pessoas, como a lista de Schindler lá, as pessoas que ajudaram a salvar vidas, a salvar crianças, seriam, na verdade, rebeldes. Porque eles estariam lutando contra a vontade de Deus. Estariam lutando contra a vontade soberana de Deus. Agora, eu olho, por exemplo, para Nabucodonosor. A Bíblia diz que o reino de Nabucodonosor era diferente dos medos e dos persas. Por quê? Nabucodonosor matava quem ele queria matar e deixava viver quem ele queria deixar viver. Era diferente dos medos e dos persas, que tinham leis que não se podiam revogar, segundo os costumes deles, que eram feitas ali por um concílio entre eles, assinado entre eles, contratado entre eles, votado entre eles. Mas nós sabemos que esses governos não eram governos segundo o padrão de Deus. Ora, se eu pensar pela doutrina calvinista, então eu deveria pegar esse modelo de reino desses homens e colocá-los como segundo padrão que Deus se agrada. Mas eu sei que não foram. Agora eu olho, por exemplo, para o reino de Davi. Olha Davi. A Bíblia diz que Davi, ele cometeu erros, mas Davi reinou segundo o coração de Deus. Davi reinou buscando a vontade de Deus, o amor de Deus e a justiça de Deus, e esse foi o reino que Deus aprovou. Ou eu deveria então aprovar o contrário? De maneira alguma. Porque esses homens deixavam ser salvos quem eles queriam e matavam quem eles queriam, não importa se a pessoa era boa ou não. Eles escreveram leis que foram injustas, porque eles não tinham o quê? O amor e a justiça. Eles só tinham poder soberano e ditador. Esse não é o padrão de Deus. Então eu não posso dizer que Deus tem esse padrão de reino. Porque Deus, ele olha para o ser humano e ele vê o coração do ser humano, como ele viu o coração de Davi. Ele procurou um homem segundo o coração dele antes de Davi nascer. Ele já sabia que Davi seria assim. Ele conhece o coração e a vida toda de um ser humano antes que ele viva, as decisões todas de um ser humano antes que ele viva, e isso não significa que ele foi predestinado a sentir e a decidir daquela forma. Deus, quando criou o ser humano, ele criou um ser humano livre, não um robozinho. E a vontade de Deus foi de criar o ser humano assim. Na sua soberania, ele decidiu criar um homem livre e não um robozinho programado para fazer exatamente o que ele quer. Por isso eu não acredito nessa doutrina da predestinação. Não há como crer. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui em São Paulo uma vez, numa loja, comprar um livro. E ali naquele momento apareceu um rapaz que era calvinista e começou a falar sobre esse assunto e perguntou para mim, e eu não queria me envolver naquele momento sobre aquele assunto. Eu vou dizer para você que ele poderia citar uma série de versículos para defender essa doutrina, e eu citaria também uma série de versículos. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Primeiro um pensamento, depois a gente começa a ir para os versículos, que eles começam a ficar mais claros como vão ficar daqui por diante. Por exemplo, se você tivesse 2 filhos, e inclusive os 2 fossem iguais, como diz o calvinista, toda a humanidade já está perdida. E você decidisse salvar um dos seus filhos, que caiu dentro de um buraco que ia começar a pegar fogo, você descesse a corda até o primeiro e tirasse ele porque você o ama. E o segundo você deixasse bem alto, de uma maneira que ele não pudesse pegar e falasse, pega na corda. Ele pulasse e não conseguisse alcançar. E falasse, eu quero sair daqui, abaixa mais a corda. Falei, não, eu vou deixar aqui para você pegar, você tem que pegar. Mas eu não consigo. O Senhor pode abaixar um pouco mais para me pegar? Não, não vou abaixar. Se você não pegar, você vai morrer e a culpa é sua. Porque eu sou justo. Ao tirar o seu irmão, descendo a corda até ele, e ao não dar a corda para você e deixar você queimar e sofrer, eu sou justo. Eu amo você e eu amo ele. O que você pensa disso? Isso é justiça? Eu poderia basear o meu caráter na justiça? De que forma? Não, isso não é aceitável. Por isso eu não acredito
nesse padrão, né? nessa linha de interpretação. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, tá? Que eu vou deixando esse vídeo aqui, compartilhe. Vou pedir que você deixe o seu like, se você pelo menos achou que o assunto é interessante, e que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo, que virá assuntos e versículos daqui por diante sobre esse pensamento. Um abração e fica com Deus.